Bom dia, meus irmãos, a todos e todas, um grande abraço, um bom dia cheio de esperança, de fé. Eu gostaria de falar sobre fé. Jesus disse, e o evangelista, ou evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, diz que Jesus respondeu aos discípulos o seguinte: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dirás a este monte, lança-te para colar, e assim se sucederá, e nada lhe será impossível. O que eu leio quando eu leio a Bíblia? O que eu leio quando eu leio o que está escrito aqui? Tem um contexto todo que eu não li por conta do tempo, mas esse episódio ele acontece quando Jesus ele está com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele toma os seus discípulos, sobe para um monte e lá acontece a transfiguração, aquela passagem maravilhosa em que se apresenta diante de Jesus Moisés e Elias e eles conversam. E os discípulos estão ali assistindo tudo isso. Pedro, Tiago e João. E quando eles descem do monte, tem uma celeuma lá embaixo, uma discussão. Que discussão é essa? A discussão é a seguinte: um homem tinha um filho que era surdo e era mudo. E muitas vezes um espírito imundo, aliás, ele não era surdo e mudo, o espírito imundo o fazia surdo e mudo, né? Era um espírito que deixava aquele menino surdo e mudo. E tomava aquele menino e lançava ele no chão, e lançava ele na água, e lançava ele no fogo, e debatia contra ele como se fosse destruir ele. E o menino ficava arrasado, espumava pela boca e tudo mais. E os discípulos de Jesus que ficaram, que não subiram no monte, veja bem, subiram no monte Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá no pé do monte, os outros ficaram lá esperando Jesus, eles ficaram lá, né, na terra, sei lá onde exatamente, se era debaixo do pé do monte ou onde que era. Mas eles não subiram com Jesus. E esse homem trouxe esse menino. E o problema não foi só que esse homem trouxe o menino. O texto narrado por Marcos nos conta que os fariseus, os escribas, eles estavam discutindo com os discípulos por causa disso. Eu imagino que isso foi uma teia arranjada, uma armadilha arranjada para que os discípulos de Jesus estivessem numa situação difícil. Porque ali estava discutindo com eles, não era o pai da criança. O que estava discutindo com os discípulos eram os fariseus, escribas, estavam ali e tal. Eu até imagino a cena, né? Porque vocês são impostores, porque vocês enganadores, porque vocês não expulsam esse demônio então, porque vocês não fazem esse milagre aqui, não é? Porque vocês ficam falando por aí, agora nós estamos aqui a prova para nós agora aqui, expulsa esse demônio. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E nisso tudo Jesus está descendo do monte, nessa celeuma, nessa briga toda, e eu imagino Jesus chegando e falando assim: escuta, o que está acontecendo? Imagino que Jesus ficou sisudo, o que está acontecendo aqui? E ninguém falava nada, nem fariseu, nem escriba, nem os discípulos. Mas um homem que não aguentava mais, era o pai da criança, falou: Senhor, é o seguinte, eu trouxe aqui o meu menino, e explicou a situação dele, como eu já falei há pouco, e seus discípulos não puderam expulsar. Aí Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando eu vou suportar essa incredulidade em vocês? Até quando isso vai ser possível, né? E o homem disse assim: se o senhor puder, faz alguma coisa por mim. E Jesus falou assim: se tu puderes crer, tudo será possível ao que crer. Tudo será possível ao que crer. Eu acho que isso bugou a cabeça dos discípulos, daqueles que ficaram lá embaixo. Deu um bug lá, porque
como tudo é possível ao que crê, nós acabamos de lidar numa situação que a gente não conseguiu. Como é que tudo é possível ao que crê? Então Jesus foi lá e trouxe o menino, e expulsou o demônio, resolveu o problema, todo mundo foi feliz para casa. E eu imagino que os fariseus ficaram ali vendidos, porque a atitude deles era colocá-los numa saia justa. Jesus chegou e resolveu o problema. Então, essa geração incrédula, Jesus não estava falando nem para o pai do menino e também não estava falando para os discípulos. Não eram os discípulos que eram incrédulos. A incredulidade estava por conta de trazer dúvida, de forjar uma dúvida, de forjar o ministério de Jesus, colocar o ministério de Jesus em dúvida por causa de uma situação que eles nem sabiam exatamente o que era. Quem que estava fazendo isso? Os fariseus e os saduceus, os sei lá quantos zeus que tinha ali, que estavam, pelo menos escribas e fariseus, estavam ali discutindo com os discípulos. Eles é que estavam fomentando que o ministério de Jesus era um ministério duvidoso, não é? Então, essa geração incrédula que coloca em xeque, sempre coloca em xeque aquilo que é pleno, aquilo que é celestial, aquilo que não é deste mundo, né? Que não crê, decidiram não crer. Então Jesus está chamando esses que nunca decidiam crer em Jesus de geração incrédula, porque quantos sinais, quantas palavras, qual a dinâmica do ministério de Jesus, e mesmo assim eles ainda insistiam em arrumar uma situação de dúvida. Se aquele demônio não foi expulso, quantos outros já tinham sido expulsos, né? Então eles sempre estavam encontrando uma situação para colocar Jesus e o seu ministério e os seus discípulos numa situação difícil para dizer, tudo isso daí é charlatanismo, né? Então era essa a ideia, por isso que Jesus está falando, vocês são uma cambada de incrédulos, porque vocês não estão percebendo tudo que nós já fizemos e nós estamos demonstrando aqui, eu estou demonstrando quem eu sou e vocês não creem. Essa é a geração incrédula. É assim que eu leio, quando eu leio esse texto. Ao contrário, né, muitos acham que Jesus estava falando para os discípulos que não puderam resolver o problema, que eles eram incrédulos. Não, Jesus não estava dizendo para os discípulos que eles eram incrédulos, pelo contrário. Eles estavam seguindo Jesus, eles criam em Jesus. Incrédulos eram aqueles que insistiam em colocar uma situação difícil para reprovar o ministério de Jesus. Esses eram os incrédulos, os discípulos não. Bom, o que acontece com os discípulos? Indo para casa, os discípulos se rodeiam em volta de Jesus e falam, Jesus, mas espera aí, tudo bem, maravilha, tudo, mas por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? É aqui que está o versículo que mais talvez tem sucesso na Bíblia, né? A fé que move montanhas. Se você tiver fé, como um grão de mostarda, você dirá para esse monte, passa daqui para colar, e ele vai. Então esse versículo aqui isolado, ele se torna um versículo poderosão, né? Um míssil poderosão. Mas na verdade, Jesus não está falando nada disso. O assunto de Jesus aqui, de fato, nem era a fé. Nem era a fé. A fé serviu aqui para Jesus explicar o que estava acontecendo. Então aqui aconteceu o seguinte, havia muitos demônios que Jesus expulsava, que os discípulos também expulsavam e tudo mais. Mas esse caso aqui, eles não conseguiram. E o que bugou a cabeça dos discípulos? Jesus ter dito para o homem, se você tiver fé, tudo é possível que crer. Então, como que se tudo é possível que crer, a gente creu, e por que a gente não conseguiu? Então, Jesus está falando para eles, olha, a fé que vocês têm, ela é capaz, com ela, vocês podem dizer para esse monte, vai para o mar, e ele vai. Do que Jesus está falando? Ele está falando do monte? Será que é para chegar no monte e falar, vai para o mar, e ele vai? Será que é para, diante de qualquer situação, você dá uma palavra como se fosse um Shazam e acontece? Se você tiver fé, vai acontecer? Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que todos os demônios que eles expulsaram e todos que ainda expulsariam, eram demônios que sairiam com aquele tipo de fé que eles tinham, com aquele nível de fé que eles tinham, com aquele nível de santidade que eles já estavam começando a trilhar. Qualquer demônio seria expulso, qualquer montanha significa isso. Qualquer montanha você resolve com esse nível que vocês têm de espiritualidade, com esse nível que vocês têm de fé. Porém, é aqui que o assunto de Jesus não era a fé. O assunto de Jesus é o porém, é o mais. Mas essa casta
essa casta em específico, qualquer casta. Vamos tirar a montanha, vamos tirar a fé, vamos tirar tudo, vamos ver o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, ó, qualquer espírito imundo vocês podem expulsar, mas essa casta em especial é uma casta que só sai com um nível ainda mais elevado de santidade e de fé. Por quê? Porque essa casta já faz parte de um outro padrão. Então, vamos imaginar que você compra você instala no seu computador, no seu notebook ou no seu celular, um programa livre, né? Um programinha livre. Você coloca um software livre, o free. Esse free faz você horrores, faz coisa tremenda aí no seu celular. Só que até um limite. Depois você tem que comprar o Pro. É assim que eles fazem. Toda hora eles ficam fazendo propaganda do Pro, porque o Pro vai além. Então, se você tem o free, você pode fazer um monte de coisa, mas chega num limite que ele não vai mais. Aí você tem que ter o Premium, o Plus, o Pro. Aí você consegue mais, não é? Então, o que Jesus está falando é mais ou menos isso, só para a gente entender. É mais ou menos isso. Jesus está falando assim, olha, com o nível de fé que vocês têm, possível, né? O nível de fé possível, alcançável até então para vocês, vocês podem mandar qualquer montanha para o mar, quer dizer, qualquer demônio vocês vão expulsar, mas esse em especial precisa de um plus. Esse em especial precisa do premium. Esse em especial você não vai fazer com o free, vai precisar do premium. E o que é esse premium? Na lei não, na tradição judaica, para quem estudou o judaísmo, estudou a tradição rabínica e tudo, para um rabino, um espírito imundo que assumia uma pessoa, que invadia a vida de uma pessoa, que era capaz de deixar uma pessoa surda, ou na verdade muda, né, que interrompia a sua fala, era um espírito de uma outra classe, de uma outra ordem, porque ele não conseguia falar. Se ele não fala, não dá para saber quem é, de onde vem. Então, se você não conhece, você não domina. O que você não conhece, você não domina, você não consegue expulsar um demônio que você não conhece, porque você não domina. Se não domina, não conhece, você não pode fazer nada. Somente o Messias poderia fazer o que a gente não pode. Então, expulsar um espírito mudo é tarefa do Messias, porque o Messias está no plus, o Messias está no pró. A gente ainda não tem o pró, nem mesmo os discípulos tinham. Então, quando Jesus está falando assim, olha, se você tiver fé como o grão de mostarda, você dirá para esse monte, passa daqui para colar, e ele vai, e nada será impossível. Jesus está falando assim, olha, toda casta de demônio você vai expulsar, não vai resistir, nenhum demônio vai ficar diante de vocês. Olha, lembra que Jesus falou para eles assim, olha, vocês vão em meu nome, vocês vão curar os enfermos, expulsar os demônios, e de graça vocês receberam, de graça vocês vão e façam. Então isso eles iam fazer sem problema algum, ia expulsar demônio, ia curar os enfermos. Essa tarefa que Jesus já tinha dado para eles iam fazer de letra, ia tirar de letra. Mas essa caça de demônio em especial precisava de um plus. Então, Jesus está falando assim, olha, vocês poderiam e podem fazer o impossível com a fé que vocês têm até então. Mas essa caça de demônio, ela já não é desse impossível, ela já é de um outro impossível. Ele vai além. Essa caça de demônio, ela está para além do que vocês podem. Vocês ainda não estão no nível para expulsar esse tipo de demônio. E aí ele usa aqui uma palavra, né? Ele fala assim, essa caça de demônios só com oração e jejum. Dá-nos a impressão que Jesus está falando que a oração e jejum é um poder vitamínico que você toma e fica forte contra tudo e todos, né? Você fica forte contra qualquer coisa e nada te será impossível. Aí você joga isso para a vida, você fala assim, não, se você tiver fé não tem o que te impede, você virou imbatível. Não, e não é nada disso que Jesus está falando. Primeiro que Jesus está falando dessa questão da ordem que ele deu para os discípulos cumprir a sua missão. Vai, expulsa o demônio, cura os enfermos e vai. É disso que Jesus está falando. Uma outra coisa que Jesus está falando, além dessa, né, é especificamente da casta de demônio. Né? É a casta de demônio que estava complicada, que fazia parte de um plus, né, vamos dizer assim.
Então, quando Jesus fala assim, é só com oração e jejum que você vai entrar nesse plus, ele não está falando da oração e jejum como um poder vitamínico que você toma. Isso aqui para nossa mente ocidental parece que mas quando Jesus disse isso, para um entendedor da sua época, voltando lá na sua época para compreender, você vai perceber que a prática de justiça de um judeu, na época de Jesus, não sei se hoje ainda, mas na época de Jesus, a tradição dizia assim, que a prática de justiça era oração, quando orares, não faça como os fariseus que gostam de entra no teu quarto, ora em secreto. Oração, jejum, quando jejuares, não façam como eles que lava bem o seu rosto, não fica pálido, não mostra para ninguém que você está jejuando e tal. E quando deres esmola. Então, essas três práticas, a prática do tzedakah, né, é a prática da justiça para o judeu, né, especialmente era reduzida nessas três, né, oração, jejum e esmolas. É a prática de justiça. Então, um judeu que levava isso muito a sério era um judeu considerado um judeu santificado, um judeu que levava a sério a santificação. Oração e jejum não era sinal de poder, mas era sinal de autoridade. Oração e jejum era sinal de alguém que leva a sério a prática de justiça. E a prática de justiça é aquilo que o justo faz. E o justo tem autoridade, esse justo é um santo. Então, o nível de espiritualidade dessa pessoa é muito elevado em relação àquele que não faz isso. Então, quando Jesus está chamando aqui, falando assim, olha, essa casta só sai com oração e jejum, ele está falando que essa casta aqui, ela só sai a partir do momento em que vocês elevarem muito a sua espiritualidade, elevarem muito a sua santificação. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles tinham que ficar orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando até poder expulsar o demônio? Não. Isso queria dizer que eles deveriam receber o Espírito Santo. Quando eles recebessem o Espírito Santo, aí sim eles estariam entrando no premium, eles estariam entrando no plus, eles estariam entrando para um outro nível de fé e de santidade. Então, Jesus não está dando bronca neles porque eles não puderam expulsar os demônios. Jesus está dando bronca nos fariseus e saduceus e escribas que estavam ali fazendo motim, querendo achar uma dificuldade no ministério de Jesus. E Jesus estava ensinando que a fé, ela pode o impossível. E eles poderiam, e o impossível ali para Jesus e no momento, era expulsar qualquer tipo de demônio. Mas aquela classe de demônios, ou aquela casta de demônios, só se é possível expulsar no plus, que eles ainda não tinham plus, mas um dia teriam. É por isso que quando Jesus tem o último encontro com seus discípulos, depois de já ressurreto, ele diz assim, olha, não saiam de Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai colocar vocês no plus. O Espírito Santo vai fazer com que vocês vivam um nível de santidade. Então, oração e jejum, e esmolas no caso deles, né? Mas a oração e jejum especial era o que dava um plus, mas um plus na vida natural. Quando Jesus disse isso, Jesus estava se referindo a um plus, né, Espírito Santo. Então, eles não tinham condições ainda de mexer com aquele tipo de demônio, porque eles ainda não estavam cheios do Espírito Santo. E Jesus resumiu isso: se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai fazer o impossível. Mas essa casta não, porque essa casta faz parte já de alguém que desenvolveu o plus. Quer dizer, não alguém que desenvolveu necessariamente por conta própria, mas alguém cujo Espírito Santo já habitou. E esse alguém cujo Espírito Santo já habitou está vivendo no plus. E a sua vida de santificação, ela já não depende mais dele. Ela depende do Espírito Santo que o santifica, que o coloca nesse plus em movimento. Então ele não vai encontrar nenhuma barreira, inclusive aquela que eles tinham encontrado. Então, o que Jesus está falando ali é que vocês podem fazer tudo, expulsar qualquer tipo de demônio, curar qualquer tipo de enfermidade. Porém, essa casta aqui, vocês só podem com o plus, né? E aí Jesus usou essa palavra, né? Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai fazer o impossível.
Porém, essa casta não, essa casta precisa do plus. Então, Jesus está falando muito mais do plus do que falando da fé que move montanhas. Então, a fé move montanhas? Não, não é que a fé move montanhas, não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que há um tipo de fé e há um tipo de justiça e há um tipo de santidade que só pode viver, e de autoridade que só pode acessar aqueles que irão entrar, que serão envolvidos ou batizados, né, ou mergulhados no Espírito Santo, que poderão viver esse nível de fé e esse nível de plus. Então, o que eu leio quando eu leio, o que eu estou lendo aqui, né, eu não entendi que a oração e o jejum é um vitamínico poderoso espiritual. Eu entendi que a oração e o jejum, ela nos remete a uma prática de santidade, a uma prática de justiça, e que só faz essa prática de justiça quem se santifica. E Jesus está colocando isso como porque essa é a linguagem que eles podiam entender, né? Jesus estava colocando isso como um nível de santidade que te traz autoridade. E esse nível só se alcança com o Espírito Santo dentro da gente. O que isso se tornou possível hoje. Antes não era, mas hoje já é, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu dia, que Deus te encha para que você viva no plus. E aí você não vai ser enrolado com nada nessa vida. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e um excelente sábado.